nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, né? João, capítulo 8, a partir do versículo 21. João 8, 21, vamos ler até o 29, alguns versículos. É um texto assim, muito bom. A palavra de Deus toda ela é boa, né? E ela é repetitiva, então a gente vai encaixando uma coisa com a outra. Quando a gente começa a ler e conhece toda a Escritura, aí você lê uma coisa, aí você identifica com aquilo que você já leu lá atrás, né? Lá em outra situação, entendeu? João 8, 21 diz assim, ó. Amém? Encontraram aí? 8, João 8, né? Não é Evangelho, tá? Não é 1 João, não, é Evangelho de João, Evangelho de Jesus. João que escreveu, né? 8, 21. Encontrou? João 8, 21. Será que as crianças arrancaram a folha aí? Vai achar. É importante achar para a gente acompanhar a leitura, né? Vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? Ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Tremendo, né? Por isso vos disse que morrereis, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, virei o eu sou, na sua Bíblia está com a letra maiúscula, eu sou é o nome que Deus falou que é para Moisés. Quem foi que mandou? Eu sou. Amém? Que eu sou, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. De novo, quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu ia terminar aqui, mas eu quero ler o primeiro versículo do outro, continuar aqui o 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, nesta noite. Nos ajuda, Pai, a ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Ó Deus, derrama da Tua unção, do Teu poder, Pai. Que a Tua palavra seja semeada em nossos corações e que os nossos corações sejam uma terra fértil, Deus. Uma terra preparada pelo Teu Espírito, para que a Tua palavra venha germinar, Senhor, para que possamos frutificar de Ti, Pai. Entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Irmão, está algum copinho ali, ó? Amém? Falei assim, casei com o irmão, vamos lembrar de botar água no copinho ali, né? A irmã doou o copinho, né? Eu fico
E a gente usa, né? Porque está com a época, a gente gosta de descartar, ver o prato descartado, que aí pega, joga fora, né? Mas qualquer copinho ele é bom também, amém? Faz parte dos utensílios, né? Do altar. Bom, que coisa tremenda, né, irmãos? Aqui, se os irmãos verem o contexto do capítulo 8, ele começa ali com a questão da mulher adúltera, né? Do qual eles querem provar Jesus. Os fariseus ficam assim querendo provar Jesus, e nós temos visto que tudo que eles fazem é porque Jesus era uma ameaça para eles, né? Jesus era uma ameaça para o judaísmo, e tanto é que até hoje eles não aceitam, a maioria não aceita, né? É claro que tem igreja cristã lá na Israel, tem muitos cristãos, muitos judeus cristãos, mas a maioria ainda não aceita Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, o Salvador, ou mais ainda como sendo o próprio Deus, né, que se fez carne e veio habitar entre nós. Para eles é um absurdo isso. Agora, e eles provando Jesus, levaram até Jesus uma mulher em adultério, né, que até hoje eu não consigo entender muito bem o contexto dessa parábola do adultério. É porque as pessoas viviam naquele contexto de Jesus, já viviam de uma forma muito depravada, muito depravada. De tempos em tempos, isso vai acontecendo. Na época, por exemplo, de Noé, o Senhor exterminou com a terra. Sodoma e Gomorra, o negócio era depravado, precisou exterminar com aquela cidade. E na época de Jesus também, assim, extra bíblico, né? Também estava se vivendo uma situação muito de depravação, de adultério, de tudo. E hoje nós estamos vivendo também nessa época nossa hoje, eles estão querendo fazer o mesmo. Isso aí é um princípio do maligno, né? Porque Deus fez o macho e a fêmea, né? Para eles serem um casal, para ser o pai e a mãe, né? Não é para virar essa bagunça que a gente está vendo aí hoje aí. Né? Já viu a confusão que é? A mulher, já tem vários casos assim já. A mulher se sente homem, tira o seio, toma os hormônios para nascer barba, fica com mais barba que eu. Nem eu não consigo ficar com aquela barba toda que aquela mulher tem, né? E a musculatura e tudo hormônio. Aí toma hormônio, aí vira homem. Aí, ao invés de casar com uma menina, ela vai e casa com um homem que quis ser mulher, né? Que coloca seio, aí o seio que uma tirou, ele coloca nele, né? Não o seio sim, mas coloca lá o silicone e tal, coloca o seio, toma uns negócios para modificar o corpo, para cair os pelos, para não sei o que e tudo mais, para parecer com mulher. Aí eles se casam e o que se sente mulher, na verdade é o homem que se sente mulher. E o que a mulher que se sente homem está lá barbuda, mas na hora do vamos ver, da concepção, as coisas funcionam conforme Deus fez. A barbuda engravida, não tem nem conversa, porque ela vai engravidar e a mãe é que vai ser o pai, né? A que tem a aparência de mãe, a criança vai ter que chamar de pai, que vão obrigar a chamar de mãe, mas é o pai. E chega no hospital, eles querem obrigar o médico a colocar o nome da mãe como sendo pai. E o médico falou assim, não, aí quer processar o médico. Eu vi um caso assim, queria processar o médico porque o médico te recusou colocar o nome da mulher de pai. Por quê? Porque é mãe, não pode mudar o que for, mas nasceu do seu corpo, é mãe. Entendeu? Não tem jeito, né? Se saiu de dentro de você, quem é a mãe? É você. Não pode falar que você é o pai é o outro. Tu até se vestiu, tu até se fantasiou de mulher, mas que você é mãe, que você é o outro é homem, não tem nem conversa. Então, o inimigo me faz essa confusão toda, irmão, essa depravação toda. Nessa época aqui de Jesus, voltando para o nosso contexto, estava acontecendo isso. Aí eles vão, na sabedoria deles, humana, a sabedoria humana, igual a gente está vendo aí, várias coisas que as pessoas levantam assim, sei o que, aí depois aquilo cai por terra, porque a sabedoria humana cai por terra, né? Eles se levantam e aí começa a falar, nós trouxemos aqui uma mulher adulta e tal, aí Jesus fica lá escrevendo na terra. Não vamos pregar esse texto, os irmãos conhecem o texto, mas só para ver o contexto nosso aqui, ele fica lá escrevendo na terra e tal, e muitos
fica especulando, estava ali escrevendo os pecados deles, não sei o quê, e pode até ser isso mesmo, né? Mas eu sei que Jesus estava dando tempo a eles para ver o que eles estavam fazendo, acusando daquilo que você faz, como é a regra de hoje, por exemplo, no comunismo. Acusa eles daquilo que você faz. Aí fica, a pessoa rouba e fala que quem rouba é o outro, né? Acusa o outro, que aí fica, o outro é que fica como ladrão e o outro não fica. Então, o que acontece? Aí Jesus ali escrevendo e tal, e dentro daquele contexto, depois Jesus vai falar assim, que eles são uma geração adúltera. Quando você lê o texto aqui, Jesus fala isso, uma geração adúltera e profana e tudo, porque esse era o contexto da época. Como é que um povo desse, profano, adúltero, ia querer que Jesus julgasse uma mulher por causa de adultério? E isso sem se falar no contexto, que eles falam assim, mas não trouxe o homem, adultério. Mas eu até não entendo esse adultério muito bem, porque olha só, como é que pode ser adultério se tinha prostituta? Não fala, para ser adúltera a mulher tinha que ser casada, né? Ela tinha que ser casada, ela não era casada, não fala que ela era casada. Então, se ela estava em adultério, o homem que estava em adultério, ele é que devia ser casado então, e estava em adultério com ela, porque eu não estou entendendo como é que ela ficou em adultério. Eu só sei que Jesus não a condenou, né? E isso aqui está dentro do princípio da palavra de Deus, de João 3,16, que Deus não veio para condenar. Jesus fala assim, eu não vim para condenar, em João 3,16, né, que Deus salvou o mundo de tal maneira, né, mas ali no contexto diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. O mundo já está condenado, aquela mulher já era condenada, e todos aqueles acusadores são condenados a irem para o inferno. E então Jesus falou assim, eu não vim para julgar, para condenar, né? As pessoas já são julgadas. Você que tem que se arrepender dos seus pecados. Jesus veio para perdoar, ele é a graça de Deus, ele é o perdão de Deus para nós. Ele veio para perdoar, não veio para condenar. Aí quando você se arrepende do seu pecado, ele te perdoa. Deus o perdoa em nome de Jesus, né? Pelo sacrifício de Jesus. O pecado é perdoado. Então olha só, qualquer que seja o pecado, a pessoa já é, todos são pecadores. Então ele não veio condenar, porque as pessoas já estão condenadas. Ele veio para perdoar. Perdoar não é inocentar. Eu sempre deixo isso claro para os irmãos. Você tem que admitir que você é pecador, porque a gente pede perdão a Deus, mas não esquece o que a gente fez. Então nós temos que sempre saber que Deus está nos perdoando daquele pecado que a gente fez, né? Não se acusando, não se condenando, porque você já está perdoado, mas sempre sabendo que você só está indo para o céu porque Jesus Cristo perdoou os seus pecados. Aí você pode acusar quem? Aí você pode apontar o dedo para quem? Amém? Por isso que fala que é para nós não julgarmos as pessoas, porque nem Jesus não julgou. A pessoa se julga, porque quem recusa a salvação, quem recusa o perdão de Deus, está julgando a si próprio, está condenando a si próprio. Não é nem Deus, porque só, se já estava condenado, aí Deus falou só, tem aqui um perdão para você, quem quer? Aí a pessoa não quer. Então, se ela não quer, ela está se condenando. Amém? Então, dentro desse contexto aqui, né, aí Jesus vem dizendo que ele é a luz do mundo, já veio para fazer isso, para trazer a luz, e a luz é a palavra. Ele diz que ele é a palavra, né? João diz que ele é a palavra, diz que é a luz do mundo. Então a palavra de Deus, se Jesus é a palavra, então a palavra é a luz do mundo, a palavra é a luz do mundo. Então a nossa base de vida, em todas as áreas de nossas vidas, tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Por exemplo, somos casados, o nosso casamento tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Não é como dizem as pessoas, falam, dentro de quatro paredes vale tudo. Não, não é assim não. Se tiver, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Nós já vi pregadores falando isso. Eu discordo disso, porque não está na Bíblia isso. Se tivesse escrito na Bíblia isso,
aí valia, mas não está na Bíblia. Então tem que ser fundamentado na palavra de Deus. O nosso trabalho fundamentado na palavra de Deus. Até mesmo a nossa oferta, o nosso dízimo tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Quando Paulo fala assim, ó, Deus ama quem dá com alegria. Então não se dá por porfia, nem por contenda, só ele está botando regra. Ele está botando regra. Nem é por porfia, nem é por contenda, mas é com alegria. Tem um jeito de dar a oferta e o dízimo a Deus. E qual é esse jeito? Com alegria, com prazer. Não é para mostrar para o outro que por porfia, por dizer que você deu, o outro não deu, ou que você deu mais que o outro, igual Jesus contestou, elogiou a oferta da viúva e condenou dos outros lá que ficava mostrando, né? Por quê? Porque tudo na palavra de Deus, olha só, tem que ter a base bíblica, irmãos. Até para se fazer a obra de Deus, até para se fazer o bem. Não tem negócio de mentira santa, de mentira branca, tudo, mentirinha, não, tem que prevalecer sempre a verdade. Se a verdade ofender, Paulo perguntou, eu fiz mal para falar a verdade para vocês, nós estudamos pela manhã, né? Fez mal falar a verdade? Não fez, a verdade tem que prevalecer em nossas vidas. Então, mediante isso aqui, aí Jesus chega aqui começa a falar que ele foi enviado, é verdade. No 16 ele fala assim, na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas o Pai que me enviou. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso texto aqui, ó, versículo 21. Aí depois disso tudo, Jesus conversando com os fariseus, com os discípulos ali, os fariseus, falando mais com os fariseus estavam questionando ele. Então ele diz assim, ó, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, quer dizer, outra vez, porque ele já vem dizendo isso várias vezes, né? Ele diz assim, ó, eu retiro-me, ele fala assim, quando ele fala assim, eu retiro-me e buscar-me ele fala assim, eu vou sair, né? E vocês vão me buscar. Ele está querendo dizer isso, né? Que a gente lê aqui, tem uma vírgula, né? Eu retiro-me e buscar-me-eis, aí fala assim, ó, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que se ele se retirar, não adianta você buscar ele. Eu retiro e vocês estão condenados. Se eu retiro, se eu não faço o que tem que ser feito, vocês vão para o inferno. Porque ele veio para salvar, a pessoa já é condenada. Então ele falou assim, se eu me retiro, se ele se retirar de nós, irmão, tu pode fazer o que for, plantar bananeiro, o que for, pode fazer a obra mais excelente. Se Cristo não estiver contigo, você vai para o inferno. É o que ele estava falando para os fariseus. Por quê? Porque os fariseus estavam querendo provar ele, querendo testar ele, e os fariseus não estavam querendo se converter, irmãos. Tem pessoas que vão à igreja, mas não querem se converter. O caso dos fariseus é porque queriam questionar a Jesus, porque Jesus era uma ameaça ao ministério deles, ao sacerdócio deles, porque eles viviam daquilo. Mas outros vêm à igreja buscando outras coisas. Quando você faz uma campanha completamente antibíblica, quando você faz uma campanha, ó, irmão, nós vamos fazer 7 sexta-feira para Deus abrir porta, para Deus dar isso, ou para dar casamento. Aonde que você tem isso na Bíblia? Completamente antibíblica. Você está induzindo as pessoas, trazendo as pessoas à igreja com propostas falsas. Com proposta falsa. Porque o Evangelho é assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não é venha, para de sofrer, igual você vê na placa da igreja, para de sofrer, vem para a igreja X, para a igreja Y. Mentira! Porque a obra de Deus envolve sofrimento da carne, sacrifício da carne. A carne tem que ser mortificada. Isso fala de quê? De sacrifício. Não tem jeito que não vai carnal para o céu. O céu é um lugar de espirituais. Amém? Lugar de espirituais. Por quê? Porque é o espírito que vai. O corpo que vai é um corpo glorificado. Não é esse corpo aqui que precisa das coisas terrenas. Aí, irmãos, olha só. Deus diz assim, ó, eu me retiro e vocês vão morrer nos seus pecados.
Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí agora olha só como é que funciona a palavra de Deus, né? Aí os fariseus, entendido a beça, não estavam conseguindo entender isso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor revela aos pequeninos, revela àqueles que o amam, revela àqueles que querem ajuda. Porque os fariseus não estavam buscando Jesus querendo perdão, querendo salvação, estavam buscando Jesus querendo complicar a situação de Jesus. É diferente, querendo alguma coisa de Jesus que não era salvação. Ah, mas o irmão veio buscar reino dos... Jesus falou: o meu reino não é dessa terra, então não vai na igreja buscar reino terreno. Pede força a ele, pede saúde e corre atrás, vai trabalhar e vai estudar, vai se preparar, porque ele não vai fazer uma pessoa perder a carteira, dar troco a mais, nada disso. Amém? Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Agora, quem trabalha, quem corre atrás, quem levanta cedo, Deus abençoa. Deus abençoa. Porque a mesma palavra, eu digo para a igreja, que serviu de maldição, fala assim, do suor do teu rosto comerás lá no paraíso, também é uma promessa, que se suar vai comer, vai ter o que comer, mas vai ter que suar, não é mais na molezinha. Então ele diz assim, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí, versículo 23, ele fala assim, e dizia-lhes, Jesus continuando falando, vós sois da onde? De baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Olha só, irmão, olha só o que você aprende com essa frase de Jesus. Que se você é de baixo, não vai subir. Jesus falou para ele, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Por isso que para onde eu vou, você não vai. Porque você é de baixo. E Jesus depois diz assim, fala assim, vós sois desse mundo. É para nós meditarmos nisso. Nós somos desse mundo ou somos de cima? Porque se pratica as obras do mundo, somos do mundo. Se o coração está no mundo, se o nosso tesouro está no mundo, aonde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. Então, se o nosso coração está no mundo, nos prazeres do mundo, e não priorizamos o reino, não somos do mundo. E Jesus falou, por isso que ele fala para ele, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí ele falou, por quê? Porque vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são da terra, eu dessa terra não sou. Agora, se você também não quiser ser dessa terra, tem que abrir mão da terra. Por isso Jesus falou assim, nega a si mesmo, né? Esse nega a si mesmo é isso, você é do mundo, aí você não quer ser mais do mundo. Quero ser de Jesus, para ir para onde Jesus está indo. Porque ele falou, vou me retirar e vocês não vão comigo. Vocês querem? Os fariseus, ele está falando com os fariseus. Vocês não podem ir. E a multidão viu Jesus indo para onde? Para o céu. E ele falou que eu sou de cima, ele vai voltar para casa. Amém? Vai voltar para casa. E se você não se negar a si mesmo, também não pode subir. Tem que negar a si mesmo, tem que abandonar a prática do mundo, tem que botar o reino em primeiro lugar. Botar o reino em primeiro lugar é botar Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Em tudo, em todas as áreas. Sempre priorizar a Ele. Temos alguma coisa, mas priorizar o reino primeiro. Tem coisa que não é pecado praticar, não é pecado fazer, não é pecado desfrutar, mas desde que o reino tenha sido colocado em primeiro lugar. Se trocou o reino, aí já está dando problema, aí já não é a mesma coisa. Então, Jesus deixou claro, eu não sou desse mundo. O fariseu fica sem entender, e nós entendemos porque o Espírito explica para nós, porque Jesus falou que falava por parábola para eles não se converterem. Por que para eles não se converterem? Porque está buscando da forma errada, A palavra de Deus fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o com o quê? Com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém? Isso é buscar com
com interesse de salvação, por amor a Deus, buscar o Senhor por amor a Deus, porque você ama a Deus, porque você quer viver com Deus. Mas se você busca para ganhar coisa, para não sei o que, amanhã tu pode crer que vai estar desviado. Ganhou as coisas, tchum. A gente vê aqui, irmão, nesse pouquinho de gente aqui, a gente vê coisa acontecendo, já viu coisa acontecendo, que mudou a história, mudou também a conduta. A gente vê acontecendo. Então, Jesus falando para os fariseus, ele fala assim, ó, eu não sou desse mundo não sou. Aí no versículo 24 fala assim, ó, por isso vos disse, então ele está explicando, ó, foi por isso que eu disse para vocês, que morrereis em vossos pecados. Por quê? Que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem não crê no Filho de Deus vai morrer no seu pecado, está condenado a morrer no seu pecado. Não é Jesus que está condenando, você já estava condenado, igual fala lá em João, né? Aqui está falando a mesma coisa do que fala lá no João 3, né? Se você não crê no Filho de Deus, você não tem seus pecados perdoados. E se você morre no seu pecado, você vai para onde? Para cima? Para onde eu vou, você não pode ir, porque ir em pecado não dá, meu filho. Eu vou para um lugar santo, vou para o lado do todo santificado, todo Deus Todo-Poderoso, santidade pura. Como é que você vai também? Não vai. Se você não crê, não vai. Agora, esse crer é porque, irmãos, o crer de Deus aqui, por exemplo, é que quando você crê em Deus, em Jesus como sendo Filho de Deus, a sua vida modifica. Quando você era do mundo, você praticava as coisas do mundo, buscava as coisas do mundo, o mundo estava em primeiro lugar na sua vida. Mas quando você creu em Jesus Cristo e o recebe, Ele perdoa os seus pecados, você já não quer mais as coisas do mundo, você já não tem mais prazer nas coisas do mundo. Aí para você é o reino em primeiro lugar. E quando as pessoas estiverem falando para você assim, não, você está muito radical, você está indo muito à igreja, você está indo muito Bíblia, você não participa de mais disso ou daquilo, é porque você largou o mundo. Se eles não estiverem notando isso, é porque você continua lá. Continua lá. Aí Jesus falou assim, não dá para vir comigo não. Para onde eu vou, não dá para te levar. Se você não crê que eu sou, aquele eu sou está com a letra maiúscula aqui na minha Bíblia, a irmã falou que não está, né? Qual é a versão da irmã? Eu tenho a minha aqui como, lá no coisa que por isso que é importante. Eu uso a versão trinitariana, que é uma versão, é uma das mais atualizadas, que ela tem a tradução direta dos textos que tem lá, maçorético e recéptico, conforme eles dizem, grego e hebraico, né, direto para o português, porque a maioria das Bíblias elas são traduzidas primeiro para outra língua, para o latim, são todas João Ferreira de Almeida, João Ferreira que traduziu, né? Mas aí depois eles pegam esse negócio de João Ferreira e já traduz direto, faz a tradução direto, entendeu? Mas é Bíblia também, né? Com a letra maiúscula, né? Não com a letra maiúscula, então. Umas estão, outras não estão. Porque quando Jesus fala, eu sou, porque fica sem sentido, né? Ele fala, eu sou o quê? Eu sou o quê? Ele está querendo dizer exatamente isso. Quando Deus falou para Moisés, quem que eu vou falar que veio? Deus falou, fala que eu sou, mandou você. Eu sou o quê, né? Na nossa, entendeu? Eu sou, é o que existe por autoexistência. Eu sou, ele é tudo. Por quê? Ele tem o controle sobre tudo, até sobre o Satanás, sobre tudo ele tem o controle. Amém? E ele fala assim, ó, eu crio bem e eu formo o mal. Aí tem gente que fala assim, não, mas Deus não forma o mal. Meu irmão, só tem o mal porque Deus permite. Se Deus não permitir, não tem quem consiga fazer. Entendeu? Então, ele quer dizer que ele está no controle de tudo. Amém? Então ele fala assim, eu sou. Jesus fala assim, eu sou. Então, se eles não creem em Jesus,
Se não crer, não vai mudar de vida. Se você não crê que pegando a sua cruz você está indo para o céu, negar a si mesmo e ir para o céu, seguir os passos de Jesus, se você não crê que seguir os passos de Jesus vai te levar para o céu, então você vai continuar indo para o inferno, que é onde você estava indo. Não é Deus que está te jogando, não. Você já nasceu condenado mesmo para ir para o inferno, caso não se arrependa. Toda a humanidade, já desde o paraíso, por causa da desobediência. Por isso a necessidade de Jesus. Senão não precisava Deus mandar Jesus. Se já estava certo quem ia para o inferno e quem ia ser salvo, não precisava Jesus ter vindo. Mas Jesus veio por quê? Porque todos estão condenados ao inferno. Aí Jesus veio para os que nele crê, recebam o perdão e vão para o céu. Não é porque ele ficou bonzinho, não é porque ele fez uma boa obra. É claro que quando ele se converte, ele agora quer fazer obras que agradam a Deus, que edifica, que glorifica o nome de Deus. Mas antes não adianta fazer obra por sua conta para ser salvo, porque a obra não salva. Amém? Quem salva é Deus, a salvação é Deus, é Jesus. E ele diz assim, ó, versículo 24, então, porque você não crê, quem não crê, né, que Jesus, que eu sou, se não crê que eu sou, aí quer dizer, eu sou o quê? Né? É Deus. Morrereis em vossos pecados. E ele quer dizer o quê? Que se você morrer em seus pecados, você não vai para o céu. Amém? Nós não podemos morrer com nossos pecados. Nós precisamos termos os pecados perdoados, senão vamos para o inferno. Então quando Jesus fala assim, a maioria aqui, esse texto é muito tremendo, né? A Bíblia toda sempre gosta de dizer, por exemplo, repetitiva. Aí a gente vê assim, a gente começa a entender o texto. Se você não crê, você vai morrer por isso. Não é que Jesus não quer levar eles, é porque eles não querem crer. É porque o propósito do coração dele é que, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Por quê? Porque ele não quer? Não, porque a pessoa não quer crer. Porque quando Jesus fala, quem que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que você tem que fazer? Jesus não é a palavra? Então, você tem que estar seguindo isso aqui, a palavra. Ele é a palavra. Ele não está mais aqui em pessoa, em carne, ele já foi. Mas ele está no Espírito, na pessoa do Espírito Santo. E a palavra, ele é a própria palavra para nós. A verdade que leva o homem para o céu. Amém? Olha só como é tremendo, né? Se você não crer, vai morrer em pecado. Isso aí é fundamental, não tem nem que o pé me dói. Entendeu? Por isso que nós temos que assim, irmãos, que verificar as Escrituras. Jesus fala assim, erreis em não conhecer as Escrituras. Quando eles perguntam uma coisa lá para eles, né, qual que é o perdão, o maior perdão, como é que eu esqueci agora, me fugiu da cabeça. Jesus pergunta, o que diz as Escrituras? Entendeu? O que diz as Escrituras? Então tudo que você for fazer, irmão, o que diz as Escrituras? Às vezes não fala exatamente aquilo que você está querendo praticar, mas tem outros contextos que enquadram assim perfeitamente, para você ter uma vida direcionada pela palavra de Deus. Às vezes a gente não quer, devido à nossa carnalidade, devido aos nossos desejos, devido às nossas vontades, às vezes a gente não quer aceitar aquilo que está indo contra o que pensamos. Então, quando nós pensarmos alguma coisa, quando nós tivermos alguma coisa, temos que procurar o fundamento bíblico. Os fariseus aqui tentaram complicar Jesus, tentaram falar desde trazendo a mulher adúltera, e outras passagens também eles tentam fazer isso, né? Mas olha só, sem um conhecimento profundo das Escrituras. E se eles tivessem um conhecimento profundo das Escrituras, eles não iam trazer a mulher adúltera para Jesus apedrejar ela, porque era um contexto que estava todo mundo naquela situação. Tanto é que Jesus falou, raça, geração adúltera. Então como é que vem trazer a mulher? E ele diz assim,
Versículo 25. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Ou seja, eu sou. Quem é você? Eu sou. Quem é o Filho de Deus, enviado por Deus. E eles querem saber quem é, mas quer que Jesus faça alguma coisa do jeito que eles venham a entender. Mas como o objetivo dele não é claro, Deus conhece os corações, Jesus não deixa claro para eles. Lembra quando Jesus falou que fala em parábola para eles não se converterem? Mas para vocês, os discípulos, Jesus fala: a vocês eu esclareço. E então ele fala assim, versículo 26: muito tenho que dizer, olha só, muito tenho que dizer e julgar sobre vós. O mesmo Jesus teria que falar e julgar sobre aqueles homens, esses homens mesmo que levaram a mulher adulta. Jesus está falando aqui, eu sei a tua vida do meu irmão, para mim não tem nada escondido. Não adianta fazer carinha de santo, não adianta acusar o outro, porque Jesus conhece a nossa vida, irmãos. E ele diz, muito eu tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Eu até tenho muito que dizer de vocês e que julgar de vocês, mas eu não vim para isso, ele está querendo dizer. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Ele não veio para ficar apontando, ele não sei o que, não, ele veio salvar. Aqueles que vão se arrependendo, vão sendo salvos. Salvo de quê? Dos seus pecados. Quem estava levando você para o inferno não era Deus. Por que o homem já nasce condenado? Porque ele nasce em pecado, o DNA nosso já está em pecado. Quando você, na primeira oportunidade, você crescia, já desde pequenininho, você já começa a querer fazer um pecadinho. Quer bater o tapa na cara da mãe, quer bater no outro, quer roubar o negócio do irmãozinho, não quer deixar ninguém dividir a sua comidinha com o irmão e tal. Desde pequenininho, aí é claro que até um certo período, Deus vai relevando. Mas quando entra o entendimento, você já está treinado desde pequenininho, filho, a pecar. O homem é pecador por natureza, já nasce pecador. Então, se ele não se arrepender dos seus pecados, não vai ter. Então, Jesus ele não veio para julgar. Vou te julgar porque você está. Não, vai ter um julgamento do grande trono branco, mas isso vai ser depois do arrebatamento, lá no céu, aonde as pessoas vão ser mostradas a ela por que ela está indo para o inferno. E quem foi para o céu não vai ter julgamento, porque teve os pecados perdoados. Ou seja, a acusação foi retirada. A acusação foi retirada. Por quê? Porque alguém pagou. Alguém pagou. Então nós não vamos ser julgados, não é porque não pecamos muito, mas Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e a acusação contra nós. João fala em Romanos que já nenhuma condenação há. Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para quem crê em Cristo Jesus, para quem está com a sua vida em Cristo Jesus, para quem está em Cristo Jesus, não é crer só de boca, mas está. Quem está é porque crê, né? O nosso estar, ele mostra a nossa crença, as nossas atitudes, nossos procedimentos, mostra quem nós estamos seguindo. Tanto é que às vezes a pessoa chega e fala assim, irmão, acho que é crente. A pessoa na rua identifica, crê por quê? Porque o procedimento é outro. O procedimento é outro. Então, que coisa tremenda. E Jesus falando para ele, falando assim, eu não vim para julgar. Ele não veio mesmo, a pessoa já é julgada. Ele veio para salvar. Se ele viesse para julgar, ia meter o dedão, vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Você lembra aquilo que você fazia? Você lembra não sei o quê? Você não sei o quê? Ele fala que tem muita coisa para falar e julgar. Então, diz você vai para o inferno, aí você vai para o inferno, mas ele não veio julgar, porque a pessoa já está julgada ao inferno, ela se julga a si própria. Quando ela recusa Jesus, ela está se condenando, que já é condenada, na verdade ela está recusando o perdão de salvação eterna, de viver a eternidade com Deus.
E meu irmão, o pecado é tão pesado sobre nossas vidas, que no mundão aí fora você fica vendo. As pessoas estão tão cegas do entendimento, que elas ficam escarnecendo de Deus, zombando de Jesus, falando cada coisa absurda, fazendo cada prática absurda sobre Jesus, hein? As pessoas estão assim, tem pessoas que falam, eu quero aí, eu vi um cantor aí, né, de pagode, falando, porque eu queria, e a esposa dele é até crente, e ele não é, mas ele falou que ele prefere até ir para o inferno, que ele não nasceu para ir para o céu não, que no céu vai ser tudo anjo, todo mundo santidade, e ele gosta lá mais do negócio não sei o quê, e na verdade eu prefiro até ir para o inferno, ele fala. Olha só, como é que a carne está contaminada, está enterrada no pecado de Deus. Amém? Então, voltando ao texto, Jesus não veio para julgar. No versículo 27, ele fala assim, mas não entenderam o que ele lhes falava do Pai. Disse depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Que conhecereis quem eu sou. Então, que dá no mesmo. Quem eu sou, né? E reconhecerei que sou, ou seja, que ele é Deus. Agora né? está em letra maiúscula. Isso, está em maiúscula também. E que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Jesus, irmão, ele não tinha nada para fazer nessa terra. Nada para fazer nessa terra. Ele não é humano, ele não é do pó da terra, ele é do céu, ele é vindo do céu, nascido, ele é de Deus, ele é eterno, já é eterno, já tem uma glória, ele já desfruta da beleza toda, da grandeza de Deus. Então ele não tinha nada para fazer nessa terra, veio só fazer a vontade do Pai. E eu sempre falo para os irmãos, a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Então Jesus veio para quê? Para salvar, para agradar a Deus, para salvar o que Ele puder, para perdoar os nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados, para nós estarmos na glória com Deus, porque sem Ele não ia ter jeito. O céu ia ficar vazio, só ia ter os anjos lá mesmo que já tem, porque ninguém ia. Se Jesus não paga pelos pecados, irmão, nem não tinha Adão, não tinha Eva, não tinha Noé, não tinha Paulo, não tinha ninguém no céu. Nenhum deles, Elias, ninguém. Só vai ter gente morando no céu por causa que Jesus pagou pelos nossos pecados. Amém? Então só os que crêem é que vão se beneficiar. E aquele que me enviou, aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso aqui também dá uma aplicação para nós, né? Ele está falando aquele que me enviou. Se você, em vez de aquele que me enviou, colocar aquele que me chamou, está contigo. Por que eu posso falar isso? Isso não é uma heresia. Eu não estou inventando a Bíblia. Davi falou, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu está comigo. Porque aquele que nos chama passa a habitar em nós. A Bíblia diz isso, nós somos morada de Deus. Nós passamos a ser um altar. Porque onde Deus mora é um altar. É um lugar santo. Então nós passamos a ser um altar para Deus habitar em nós. Deus não mora em casa feita por mãos. Deus mora em altar. Então, tirando os pecados de nós e vivendo em santidade, Deus habita em cada um de nós. Amém? E aí, Jesus fala assim, e o Pai não tem me deixado. Por quê? Olha só, Jesus fala isso. Você imagina eu e você, como é que Deus tem que permanecer em nós? Jesus já falou, porque eu faço sempre o que lhe agrada, então Ele não me deixa, Jesus fala. E nós? Deus está em nós.
Ele não nos deixa por quê? Porque fazemos o que agrada a Ele. Antes Ele não estava em nós, você podia viver de qualquer jeito. Se você não quiser Deus em você, vive de qualquer jeito, faz o que você quer fazer. Ninguém é obrigado a ser salvo. Faz o que você quer fazer. Mas se quiser Deus habitando em você, quiser Deus morando em você, tem que fazer a vontade dEle. A vontade dEle é o que, irmãos? Ó, meus filhos, minhas filhas não fazem a minha vontade, né? Os irmãos sabem, a minha vontade é que elas fossem também salvas e que estivessem andando nos meus caminhos, que estivessem aqui sentada, pelo menos uma que está aqui no Brasil, aqui né, cultuando a Deus comigo. Essa seria a minha vontade, mas ela tem outra vontade. A vontade de Deus, irmão, também é essa: que nós estejamos agradando a Ele, porque Ele enviou o Filho para nos santificar. Olha só, Jesus veio para perdoar o nosso pecado, para tirar os nossos pecados. Então qual é a vontade de Deus? Que nós fiquemos em santidade, sem pecado. Amém? Sem pecado. Por isso Paulo fala assim, ó: sem a santificação ninguém verá a Deus. Porque você tendo os pecados perdoados, não morreu, não viu Deus ainda. Você o reconhece, você vê o poder dele, você sente a presença dele, sente a unção, tudo mais. Mas você vai ver quando chegar lá. Mas se não tiver santificado, que na hora que Jesus te perdoa, limpa os nossos pecados, nos tornamos santos. Aí agora temos que fazer o quê? Nos mantermos santos. E essa é a vontade de Deus para nós. Jesus vai dizer, porque eu faço a vontade dele, então ele não me deixa. A mesma coisa você se mantém santo, Deus não te deixa. Se te mantém santo, pode passar no vale da sombra da morte, pode passar, pode pegar o rio, onde você estiver no mar profundo do abismo, e ali o Senhor vai estar contigo, porque não te deixa. Não te deixa, não nos deixa, se estivermos em santidade. O que separa Deus de nós chama-se pecado. Quando estamos assim desanimados, com as coisas de Deus, com a salvação, com a obra de Deus, é porque não está muito limpinho não. Está muito limpinho não. Porque via de regra temos que estar cheio de Deus. Isso é medido na proporção do Espírito Santo. E a proporção do Espírito Santo é alcançada com o nosso envolvimento. Quanto mais você vê o irmão, está ali, está o irmão, está fazendo uma obra ali, está o irmão, vamos fazer uma obra aqui, está o irmão, essa pessoa está fortificada, cheia do Espírito Santo. Porque é desse jeito que enche. Mas a gente faz um negocinho aqui, aí ele não quer fazer, não sei o quê, aí fica meio vazio. Fica meio vazio. Meio vazio é complicado. Temos que estar cheios. A palavra fala assim, cheios. A palavra não fala assim, ó, se você tiver só um pouquinho, a fé é assim, né? Se você tiver uma fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, não fala que tem que ser, é como um grão de mostarda que fala que a fé é, não é que você tem que ter, exatamente, mas o grão de mostarda é muito pequenininho, mas tem quando ele frutifica, uma árvore enorme, né? Mas a fé é assim, você tem que crer, né? E que Deus vai operar. Que Deus vai operar. Agora, se não se santifica, não está agradando a Deus. Porque como é que Deus fica feliz? Ele quer habitar em nós, Ele quer habitar em você, Ele quer te levar para morar a eternidade com Ele. Ele enviou o Filho dele para te tirar os pecados. Aí você vai voltar para a prática do pecado? Foi isso que Paulo estava falando aos Gálatas? Não, você está me complicando. Eu tenho que gerar tudo de novo, né? Está ouvindo outros ensinamentos? Então, irmão, a vontade de Deus é que todos sejamos salvos. E Jesus deixou isso claro aqui, usando outras palavras, igual os fariseus, que não crê, vai morrer no seu pecado. Morrendo no seu pecado é o quê? É inferno. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Deu
para ser claro essa palavra, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.